como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Hoje, especificamente, a primeira parte, nós vamos falar, eu perdoo você. Falar sobre perdão. E por que do tema, como se fosse a primeira vez? Porque, gente, já pensou se a gente vive uma vida em que as nossas contas estivessem zeradas? Não no sentido financeiro, mas que os nossos relacionamentos estivessem zerados. Meu relacionamento com Deus, porque Ele me perdoa, minha conta está zerada. Então, como se fosse a primeira vez eu chegasse diante de Deus, perdoado, completamente restaurado. Mas também não apenas, e isso já é uma coisa grande, ter nosso relacionamento com Deus restaurado, mas já pensou se os nossos relacionamentos uns com os outros, a gente pudesse zerar a conta? Zerar a conta. Se não tem mais nada, não tem dívida, eu não tenho dívida com os outros, nem ninguém tem dívida comigo, eu zerar e eu imaginar, eu ver, me relacionar, talvez não intimidade, não restauração de amizade, não, mas restauração de alma, restauração de paz, restauração de tranquilidade, zerar a conta, zerar a conta. E a gente quer falar sobre isso, zerar a conta. E eu acho um texto interessante, na verdade, graças a Deus que Mateus registra essa conversa que Jesus tem com Pedro. Eu quero que você vá comigo, Mateus capítulo 18, versos 21 a 35. Mateus 18, versos 21 a 35. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei. E aí Jesus sempre ele conta uma parábola, não é uma história que aconteceu, mas é uma história que traz verdades para os princípios que Jesus quer ensinar. E aí ele conta essa história. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor, como não havia condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou-o ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. Então seu conservo caiu em joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e lhe disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado. Seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ponto. O que Jesus quer dizer dessa história? Aí é isso que ele quer ensinar para mim e para você. Assim também fará meu Pai Celestial. Diga comigo, gente, assim fará também. Vamos lá, gente, todo mundo. Assim fará o quê, gente? Quem? Deus, meu Pai. A vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Gente, Jesus está trazendo aqui verdades muito sérias. E para você entender dessa história, você precisa compreender qual era a quantia que estava sendo colocada em jogo. Na NVI, você vai encontrar, devia uma enorme quantidade de prata. No original, na tradução do padre João Ferreira de Almeida, que a gente usa, tradução mais próxima aí do original,
A Almeida, ele fala sobre 10 mil talentos. 10 mil talentos era uma quantia comparada a isso. Muito mais. Deixa eu falar uma coisa. Um talento, dinheiro, ali, na época de Jesus, um talento custava 6 mil, representava 6 mil denários. Um denário era um dia de trabalho. Quando alguém trabalhava, ganhava um denário. Ele devia 10 mil talentos. Então você faz a conta, 10 mil vezes 6 mil, você tem 60 milhões de dias de trabalho. Então ele devia uma quantidade enorme. 60 milhões de dias de trabalho. Meu amigo Fábio, impagável. Impagável. Bruno, impagável. 60 milhões de dias de trabalho, como é que eu vou pagar? Não tem como pagar. Foi o que ele fez? Te perdoo. Sério? O senhor sabe quanto é que eu estou devendo? Eu sei. Tudo, não precisa pagar nada. Não, está livre. 10 mil talentos, 60 milhões de dias de trabalho. Está livre? Está livre. Gente, como é que aquele servo saiu? Pulando. Graças a Deus. Uau! Meu Deus, obrigado, estou livre. Mulher, nós estamos livres, a gente pode dormir agora, a gente pode sair, a gente pode curtir a nossa vida, a gente pode construir a nossa vida. Poxa vida, o que a gente vai ganhar não vai ser para pagar a dívida, a gente pode construir a nossa vida. Uau, filho, nós estamos livres, pai, que legal, uau, meu Deus, uau, uau, ah! Caminhando, festejando, se encontra um que devia 100 denários. Gente, 60 milhões contra 100. Se você for, e aí, a gente dividir 100 dividido por 60, 100 para 60 milhões, igual a 0,00000000001%. Não tinha como comparar. 100 por 60, fui perdoado com 60 milhões e eu não consegui perdoar 100. Então a conversa aqui, gente, não é uma conversa natural. Perdão não se resolve de forma natural, embora o acontecimento seja no nosso mundo real. Zerar a conta é entender que a minha conta era como essa, a minha e a sua conta era como essa. Pedro, ele começa a conversa dizendo assim, o que é que acontece quando alguém me fere? O que é que acontece? Como é que eu devo agir? Ele olhou no mundo natural. Eu perdoo 7 vezes? Jesus, não é essa conta. 70 vezes 7. O número 70 vezes 7, Jesus não estabelece um número, Jesus estabelece algo, não é limitado, ele estabelece um estilo de vida, e assim, toda vida que alguém fizer com você, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes for necessário zerar a conta. E aí ele leva, gente, escute isso aqui é importante. Jesus leva a conversa natural para uma conversa espiritual. Pedro pergunta, o que acontece quando no meu relacionamento acontecer isso? Ele diz assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, você não vai entender. Você só vai entender se eu te levar ao reino espiritual. O que você está falando no reino normal, eu vou te dizer assim, tem consequências espirituais. A conversa de relacionamento, Jesus termina dizendo assim,
É assim que Deus faz. Olha aqui, gente. A conversa de relacionamento, Jesus diz assim, é assim que Deus fala, é assim que Deus faz. A primeira coisa que você precisa aprender, e nós precisamos aprender, é que perdão. Perdão é um ato espiritual. Diga comigo, gente, perdão é um ato espiritual. É um ato espiritual. 1 João 4, 20 a 21. 1 João 4, 20 a 21. Vou ler dois textos. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esta sugestão. Ele nos deu o quê? Vocês sabem ler, gente? Então, eu estou lendo direito. Ele nos deu esta sugestão. Ele me deu essa sugestão. Ele nos deu esta opção. Ele nos deu algo para a gente decidir. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Gente, quando a gente olha, assim, por favor, me permita colocar isso aqui. Será que se Deus colocasse perdão como sugestão, a gente perdoaria? Se Deus colocasse perdão como algo opcional, a gente iria perdoar? Se fosse, pisei no seu pé, provavelmente por educação, não é nem sobre perdão, é sobre educação. Me perdoa, pisei, me perdoa, não tem problema não. Isso aí não é... Mas nós estamos falando coisas graves, gente. Injustiça. Nós estamos falando coisas que ferem a alma, que arrancam a identidade, que tiram o sono, gente, que tira a paz. Gente assim, ei, você não adianta tratar perdão como algo natural. Perdão é algo espiritual. Outro mandamento. Diz assim, olha, Romanos 5, 7 e 8. Romanos 5, 7 e 8. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Romanos 5, 7 e 8. Mas Deus mostra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Ou seja, a questão espiritual não é aquele que perdoa. Perdão não é aquele que perdoa, eu perdoo. Não, eu fui perdoado. A visão é diferente. Por que eu perdoo? Não, porque eu fui perdoado. Jesus disse assim, se você olhar no prisma, você sempre vai achar que o outro não merece. Você sempre vai achar que a dívida é maior. Você sempre vai achar que tem razão. Você sempre vai dizer que você que saiu... Não é eu que perdoo, eu fui perdoado. E se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso, tem consequências. A primeira consequência é o meu relacionamento com Deus vai ser atingido. Não, você não entendeu, não. Jesus disse assim, olha, ok, você não quer perdoar? Tudo bem. Mas com o mesmo critério que você usar com o outro, eu também vou usar para você. É uma opção sua. Você não quer perdoar? Não tem problema nenhum. Mas se você não teve misericórdia, eu também não vou ter. Então você escolhe. A sua dívida é maior? A sua dívida, o outro que fez é maior e você não quer perdoar? Tudo bem. Mas lembre-se que
Se você agir desse jeito, eu vou agir com você desse jeito também. Gente, olha o que é que tem no texto. Sim, olha. Mateus 6, 12. A oração que a gente faz do Pai Nosso. Mateus 6, 12. Eu vou ler 12, 14 e 15. O 12, Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Versos 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito sério, gente. Jesus está dizendo assim, perdão é espiritual e o que a primeira consequência com relação a não perdoar, o meu relacionamento com Deus fica prejudicado. Eu vou chamar para mim o quê? A mesma coisa que eu fizer com o outro. Jesus é claro em Mateus capítulo 7, com o mesmo critério que você julgar o outro, eu também vou julgar você. Com a mesma medida que você medir os outros, eu também vou medir você. Opção. Mas a outra consequência também com relação a não perdoar é que Satanás tem vantagem e tira proveito dessa situação. Gente, olha o que aqui, 2 Coríntios, Paulo, a respeito desse assunto, fala, 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim, se vocês perdoam alguém, 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Diz assim, deixa eu ler, depois vocês vão ter aí. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo. Paulo diz assim, eu perdoei na presença de Cristo. Por amor o que, gente? Algo espiritual. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre vocês. Pois não ignoramos as suas intenções. Se você pega no texto que eu li, Mateus capítulo 18, você pega na história de Jesus, ele é perdoado, ele é liberado, aí ele não perdoa, volta de novo à presença do rei, o rei prende-o novamente, prende aquele servo novamente, coloca na prisão e aí tudo volta. Dívida, 60 milhões voltam de novo para ele, dívida contra ele. Mas o texto que Jesus Cristo, Jesus, diz lá que ele foi entregue aos torturadores. Almeida, né, se você vai pegar no original, diz lá verdugos, e verdugos no original, demônios. Gente, isso aqui não é teoria, isso aqui não é doutrina de uma religião, de uma igreja, não. Isso aqui é Bíblia. Então aqui não é a opinião do Costa Neto. O que é que eu acho? Não é CC Videira. Não é uma doutrina de uma igreja, não. Palavras de Jesus, diz assim, olha, se eu não perdoar, Deus também não vai perdoar. Mas Deus é misericordioso. Ele é misericordioso. Mas diz assim, você que escolhe. Você não quer minha misericórdia. Se você não quer minha misericórdia, você não entendeu misericórdia, então você não quer. É que Deus não queira. É a gente que não quer, quando a gente não perdoa. Mas também, quem não perdoa é perturbado pelo diabo. Eu sei que vocês fizeram essa cara aí. Mas pode fazer essa cara mesmo, é isso mesmo que acontece. Pastor, por isso que é impressionante. Porque, gente, essa angústia,
esse rancor. Falta do perdão é aquele câncer que vai consumindo a alma. É um câncer que vai destruindo a alma. Consequências espirituais, mas consequências físicas. Gente que carrega mágoa, gente que carrega rancor, gente que não perdoa, não entendeu o perdão de Deus, mas também é gente que é perturbada, é gente que não tem brilho nos olhos, é gente que não tem paz na alma, é gente que não dorme direito, é gente que tem ansiedade, tem gente depressiva porque falta perdão. Tem gente perturbada por Satanás. Pastor, quer dizer que eu estou endemoniado? Não, mas está bem pertinho. Não, estou brincando, gente. Perturbado. Gente, hoje é o dia para você sair daqui liberto. Hoje é o dia de você sair daqui livre. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia de você comemorar, não tenho mais dívida, sou perdoado e não tenho mais dívida. Segunda coisa que a gente precisa aprender sobre perdão, perdão é sobre mim, não sobre o outro. Perdão é um ato espiritual, sim. O meu relacionamento com Deus é afetado, mas também consequências espirituais são afetadas. Mas perdão é sobre mim e não sobre o outro. Gente, precisamos ter uma atitude autorresponsável sobre perdão. Autorresponsável, ou seja, nossa decisão de perdoar não pode ser determinada pelo que o outro fez, deixou de fazer ou deveria ter feito. Mas ela precisa ser baseada no que nós, através de Jesus, Ele fez por mim. É uma decisão. Voltamos à história de Jesus. Jesus diz assim, Ele não quis perdoar. O rei quis perdoar e perdoou. Quando ele saiu, o outro perdoa, me perdoa, me perdoa. Ele não quis perdoar. Não é o que o outro faz. É o que Jesus já fez por mim. Ou seja, gente, quando a gente fala sobre perdão é uma decisão. Perdoar é uma escolha individual com consequências coletivas. Perdoar é uma escolha diária com consequências eternas. Perdoar é uma escolha sobre algo do passado que tem poder sobre o meu futuro. E aí, quando eu olho pela justiça do homem, a gente poderia dizer o seguinte, concluir: talvez a pessoa não mereça ser perdoado, mas eu mereço ser livre. Essa é a justiça do homem, a ótica gera meramente justiça humana. Mas na justiça de Deus concluímos que a pessoa pode até não merecer ser perdoada, mas eu também não mereço ser perdoado. Mas você não entendeu. O outro não merece, mas eu mereço. Não, o outro não merece, mas eu também não mereço. Porque em termos de eternidade, Deus me perdoou. Aquilo que fez com que Jesus naquela cruz morresse, qualquer coisa que acontecer, gente, qualquer coisa que acontecer, aconteceu e pode acontecer comigo, não se compara à morte de Jesus naquela cruz. O que Jesus pagou por mim naquela cruz não é sobre o hoje, é também sobre hoje ou agora, mas muito mais sobre a minha eternidade, Então é uma decisão, não é olhar na justiça humana, mas olhar na justiça de Deus. E quando a gente olha sobre isso, a gente vai encontrar alguns mitos e verdades sobre perdão e
mitos e verdades sobre perdão. Um mito. Primeiro mito. Diz assim, se eu perdoar, então, pastor, se eu perdoar, eu vou dizer que a pessoa estava certa. É assim. Eu vou perdoar. Então, se eu perdoar, aí todo mundo vai achar, e aquela pessoa que foi perdoada, todo mundo vai achar que ela era certa. E qual é a verdade? Perdão é reconhecer que Deus está certo e que estar em paz é melhor do que ter razão. Escolha ser feliz e não apenas ter razão. Pague pela sua paz. Gente, eu costumo dizer o seguinte, quanto é que custa a minha paz? Eu pago. Bobo Costa Neto, você não sabe quanto é que custa a minha paz. Você não sabe quanto é que custa o meu relacionamento com Deus. Você não sabe o que é estar livre de toda perturbação do cão, do diabo. Quanto é que custa isso? Ah, meu irmão, eu pago. Eu pago para estar bem com Deus. Eu pago para estar livre de toda perturbação de Satanás. Eu pago. Eu prefiro pagar a minha paz. Outro mito? Se eu perdoar, eu vou perder. Jensen Franklin fala um negócio, uma verdade. Perdoar não é manter um placar, é perder as contas. É zerar. Eu vou perder. Gente, quem perdoa nunca fica pobre. O rei perdoou 60 milhões de dias de trabalho. Ele poderia contratar muita gente com esse dinheiro. Deu problema no caixa dele? Não. Jesus tem uma lição para mim e para você. Quando você perdoa, você não fica pobre, você fica rico. Não tem problema na tua conta bancária. Pelo contrário, a tua conta do céu vai ser creditada. Deus vai ser exaltado. Amém, gente? Qual é um outro mito? Se eu perdoar, eu vou dizer que não doeu. Doeu, sim. Perdoar não é tomar uma medicação e me esquecer. Esquecer das coisas. Qual é uma verdade? Perdão é como uma cicatriz. Doeu, e a marca estará sempre lá, mas hoje eu não sinto mais dor. Qual é o outro mito? Eu não vou perdoar porque eu não consigo esquecer o que aconteceu. Com a verdade, perdão não vai apagar sua memória, mas vai desenhar um novo futuro para a sua vida. Qual é um outro mito? Eu não vou perdoar porque eu não estou pronto para confiar na pessoa novamente. Perdão é uma decisão, confiança é uma construção. Perdão é algo espiritual. Nem sempre vai restaurar intimidade, mas vai restaurar sua comunhão com Deus. Vai restaurar paz no seu coração. Você vai reconhecer que não é porque a pessoa merece ou não. Eu não merecia também, e Jesus perdoou. E apagou completamente tudo aquilo que estava contra a minha vida. Ok, é espiritual, é sobre mim, não sobre a pessoa. Como é que eu faço? Pastor, como é que eu faço para perdoar? Ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Mateus capítulo 5, versículo 43, 44. Mateus 5, 43 e 44 diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Vocês lembram do texto que eu li? Paulo dizendo assim: se tem alguma coisa para perdoar, eu fiz perante Cristo. Como é que é o processo? O processo não necessariamente precisa eu falar com a pessoa. Ei, gente, tem gente que cometeu alguma coisa e a gente não sabe mais onde é que está. Não tem mais contato. A pessoa morreu. Desapareceu. Como é que eu faço? É espiritual.
ore. Ore. Sei lá onde é que ela está, sei lá o que é que aconteceu, sei lá. Senhor, meu Deus, eu peço, meu Deus, eu oro por essa pessoa. Gente, não é fácil não. Eu estou falando isso porque já aconteceu com a minha vida várias vezes. Assim, e aqui é um amigo meu, eu posso usá-lo como exemplo. De repente o Davi fez alguma coisa contra mim. A primeira vez que eu vou orar, fica difícil eu dizer o nome do Davi. Fica difícil. Senhor, o Senhor sabe o que é que eu estou sentindo. É assim que eu faço. O Senhor sabe o que é que eu estou sentindo. Não é fácil. O Senhor sabe o que é que está aqui dentro, o sentimento que eu tenho. Mas em obediência à tua palavra, e para que Satanás não tenha vantagem sobre a minha vida, eu oro pelo... abençoa aquele brilho celeste. Quem sabe a história do brilho celeste já entendeu, né? Não dá para explicar hoje não. É difícil. Mas eu começo a orar. Daqui a pouco eu começo a dizer. E aí é o segundo processo. Gente, escute isso aqui. Quando eu oro por uma pessoa, eu não consigo ter mais raiva dessa pessoa. É impossível eu criticar aquilo que eu oro. É impossível eu ter raiva pelaquilo que eu oro. É impossível eu continuar a mesma pessoa, aquilo que eu entrego para Deus. Oração é entregar para Deus. E o que eu entrego para Deus já é de Deus. E é impossível falar mal daquilo que eu entrego para Deus. Comece orando. Não é fácil. E o segundo ponto, verbalize. Fale. Provérbios 18, 21 diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem a bem a utiliza gozará dos seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua. O que aconteceu na minha vida? O que é que eu tenho visto na vida das pessoas? A partir do momento que eu começo a orar, e aqui eu vou usar aqui o exemplo do Davi, a partir do momento que eu oro e começo a falar para Deus sobre o Davi, o que é que acontece, gente? É impressionante. Aquele sentimento começa a sair, aquele sentimento começa a ir embora. Eu me lembro. Está na minha memória? Está na minha memória. Mas é impressionante como aquilo ali vai começando a sair. Eu posso ter relacionamento com Davi? Pode ser que não. Pode ser que não tenha mais intimidade com ele. Mas sabe aquela coisa que você diz assim, eu estou anestesiado. Eu sei que está acontecendo, eu sei que aconteceu, a cicatriz está aqui, quando eu olho para a cicatriz, mas sabe uma coisa? Não dói mais. A terceira coisa, eu oro, eu verbalizo, e o que é que acontece? Eu libero a pessoa. Deixa eu contar 2 casos aqui. Dona Socorro, é membro da nossa igreja, uma pessoa incrível, é beneficiada no nosso instituto. Dona Socorro, que lá serve lá em casa, quando a gente precisa, uma mulher, uma mãe, avó, mas uma cozinheira fantástica. E um dia eu soube a história da Dona Socorro. Dona Socorro tinha um filho de 16 anos de idade, se envolveu com drogas e foi morto, foi assassinado aqui na comunidade. E na época a Dona Socorro já estava andando com Jesus, já orava, lia a palavra. Gente, uma mãe perder um filho, seja de qualquer forma, dói. Mas perder um filho assassinado. Dona Socorro chegou e disse para os filhos dela: ninguém vai vingar. E 2, Dona Socorro começou a orar pelo assassino do filho dela. E ela dizia assim: pastor, eu via o rapaz passar em frente à minha casa. E
quando ele passava em frente da minha casa, eu dizia assim: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Doía? Lógico. Cicatriz estava lá? Estava. Mas ela orava. Orava, verbalizava. E o que é que aconteceu, gente? Sabe como é que termina a história da Dona Socorro? O rapaz que matou o filho dela, um dia entregou a vida dele para Jesus. E hoje ele é um servo de Deus que prega o evangelho, um líder dentro de uma igreja. Você pode dar glória a Deus por causa disso. Quando eu perdoo, eu me liberto. E quando eu perdoo, eu liberto os outros. Gente, olha a história de Jesus. Ele estava debaixo de uma dívida, preso. Ele foi perdoado, ele foi liberado. Ele não perdoou, voltou a ser preso. E não apenas ele foi preso, ele, a mulher e os filhos. Você pensa que a falta de perdão atinge só você? Atinge todo mundo que está do seu lado. Olhe para o seu lado, olhe para as pessoas que estão no seu lado, olhe para você. Vou contar outra história, gente. Uma garota de 12, 13 anos, ela chegou para mim aos prantos. Disse: pastor, meu pai me abusa. Contou detalhes e eu disse assim, ela chorava, eu não sabia se ela chorava mais ou eu. E ela desesperada: pastor, o que é que eu faço? Eu disse: eu não sei. Eu não sei. Isso é caso de polícia. Vamos chamar a polícia. Conta para tua mãe. Isso é caso de polícia. Eu disse assim: eu não sei. Eu, Costa Neto. No mundo real, o caminho é esse. Esse. Mas eu disse para ela: mas eu e você, nós sabemos uma coisa, que a gente não anda pelo aquilo que a gente vê, a gente anda pelo aquilo que a Bíblia diz. E eu disse assim: olha, só existe um jeito para você. Eu disse: ei, parece coisa louca, parece coisa maluca, mas só existe um jeito para você se libertar disso e libertar o teu pai. Perdoa. Eu disse: isso não quer dizer que o que você está passando é fácil. Isso não quer dizer que aquilo que você sofre é simples. Mas eu acredito que o perdão pode mudar a tua vida e pode mudar a vida do teu pai. Sim. E ali ela começou a orar pelo pai dela e eu orei pelo pai dela. Gente, sabe como é que terminou essa história? Sabe como é que terminou essa história? O pai dela foi liberto. O pai dela entregou a vida dele para Jesus. Hoje essa família é restaurada dentro de uma igreja e vive para a glória de Deus. Vive relacionamento do pai, da mãe, da filha. Você diz assim: Jesus, funciona, gente, funciona. Pastor, doeu e dói o que ele fez. Pastor, doeu e dói o que ela fez. Doeu o que o meu marido fez. Doeu o que o meu noivo fez. Doeu o que o meu marido fez. Doeu o que o meu filho fez. Doeu o que o meu chefe fez. Doeu, pastor, dói. Ei, deixa eu te falar uma coisa. E quem está falando aqui não é uma pregação que vai aliviar a tua dor, mas é uma cirurgia necessária que vai arrancar essa doença e esse câncer. Mas depois você vai perceber que você pode viver muito melhor por causa do perdão. Ore, verbalize e libere. Ore, verbalize e libere. E pastor, quando é que eu sei que uma pessoa está completamente liberada? É quando eu olho, ou quando eu imagino, ou quando eu penso nessa pessoa e eu
eu ainda penso que ela pode e que eu quero que ela seja abençoada. Vou repetir. Quando eu olho, quando eu penso, quando eu imagino, e eu ainda vejo aquela pessoa abençoada, para você, aquela pessoa está o quê? Liberada.